Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os principais erros que a gente comete ao fazer cookies, tá bom? Se você quiser acompanhar, também tem esse post no meu Insta. Meu Insta é @daiflober, é só olhar lá que tá cheio de dicas, cheio de receita, um monte de coisa pra vocês. Bom, o primeiro erro é o excesso de fermento em pó. Geralmente nos cookies a gente coloca o bicarbonato ou fermento em pó, aquele fermento químico para bolos mesmo, tá? Mas se for em excesso pode acontecer algumas coisinhas. Primeira coisa que acontece é que ele pode ficar com um sabor muito artificial, porque quando a gente coloca muito fermento nas coisas, pode ter uma tendência a ficar com um saborzinho meio artificial mesmo, tá? Por causa do bicarbonato, por causa que leva outros ingredientes também, então pode ser que fique com um gostinho meio artificial. A textura também não fica muito legal, fica meio lembrando massinha de modelar, ele fica meio esquisito, porque ele cresce, depois ele vem e murcha se você coloca fermento demais, então não é ideal para o nosso cookie. Gente, lembrando que isso aqui tudo depende de proporções, então eu não tenho como falar para você a quantidade ideal ou a quantidade que é muito ou que é pouco, porque vai depender da sua receita. Se você estiver fazendo uma receita gigantesca e você usar um tanto X de fermento, né, vai ser totalmente diferente de usar um tanto X em outro e pode ser que dê resultados diferentes ou parecidos, tudo depende da proporção, então não tem como falar realmente o quanto é demais de fermento ou excesso de fermento, tá? Tudo realmente depende dos ingredientes, da proporção que você vai usar na sua receita. Um erro bastante comum, excesso de farinha de trigo. Quando a gente coloca farinha de trigo demais, nosso cookie ele tende a ficar meio ressecado, porque muito trigo, né, vai gerar o quê? Pouca umidade na massa, vai ficar muito ressecado, vai soltar muita migalha, que em inglês a gente chamaria de it's too crumbly, né? Vai ficar muito migalhento, seria a palavra em português. Então solta muita migalha, não vai ficar legal. Outra coisa dos cookies, quando a gente mistura tudo de uma vez, tem gente que não tem paciência para fazer o processo de bater os ovos, né, fazer a aeração desses ovos, enfim, bater com açúcar, então a pessoa quer misturar tudo de uma vez. Tem até receitas que fazem assim, mas geralmente não dá muito certo, eu acho que fica com cheiro de ovo muito forte. Não sei porquê, talvez pelo fato da gente não misturar, ou então, né, não misturar direito, enfim. Outro erro que a gente pode cometer ao fazer os nossos cookies é usar pouca farinha de trigo. Pouca farinha de trigo, né, lembra sempre que depende da proporção, então não tem jeito de eu dizer pra você o quanto é pouca farinha de trigo, tá? Quando você tá fazendo uma receita e nessa sua receita você vai e coloca pouca farinha de trigo em relação aos outros ingredientes, os seus cookies eles podem queimar facilmente. Por quê? Porque vai estar lá o açúcar, a manteiga, e açúcar, gente, você pôs no fogo, ele carameliza, queima muito fácil. Então pouca farinha pode levar os seus cookies a queimar, então ele vai ficar sempre com essa carinha mais de queimadinho, tá? Outra coisa, ele fica muito oleoso e muito achatado, tem uma tendência a ficar bem duro, tá? Excesso de batimento, se você bate demais, mexe demais a farinha, tá? Se você mexe sem parar, fica lá 10 minutos trabalhando o seu cookie como se ele fosse um pão. A farinha vai começar a soltar glúten, né, gente? E aí soltou glúten, o seu cookie ele vai ficar mais duro. Outro problema dos cookies é você fazer cookies sem ovos, tá? Por exemplo, um problema que pode ocasionar isso é a pessoa querer fazer cookies veganos, tá? É possível fazer, né, esses biscoitinhos veganos, mas geralmente eles sempre têm alguma liga. Geralmente o pessoal coloca uma banana, coloca alguma coisa que dê alguma liga, tá? Porque se você faz um cookie sem ovos, né? Porque tem gente que fala, não vou usar ovo, vou usar outra coisa aqui e ver se dá certo. Não, receita tem que ser toda pensada direitinho, porque se você não usar ovos, os cookies, eles podem ter uma tendência a ficar meio maçudos por dentro. Vai ficar com gostão de farinha, super esquisito. Eles vão ficar secos demais por fora e pode ser que eles fiquem muito doces, tá? Mas isso assim, claro, vai depender dos ingredientes, mas geralmente se você não usa ovos, assim, não tô falando de você que é vegan e quer fazer uma receita, não, porque geralmente essas receitas são mais elaboradas, né? Quando é vegan, receita vegan, eles sabem que tem que dar o ponto, né? Tem que colocar o ovo não, alguma coisa para substituir o ovo, para dar uma liga. Então não é disso que eu tô falando assim, uma pessoa aleatória que chega lá e fazer uns cookies aqui sem ovos. Gente, falta de ovo ocasiona tudo isso que eu falei. Outro problema, pouco açúcar. Se você usa pouco açúcar, os seus cookies vão ter uma tendência a ficar secos, né? Ele vai ficar insosso, vai ficar assim, sem gosto. E vai parecer muito mais um pãozinho do que um cookie, né? Um pão solado que não deu certo. Então,
geralmente a gente tem que trabalhar o açúcar no cookie. Outro problema muito comum é o excesso de cozimento. Quando você cozinha demais, fica lá assando muito tempo, claro, ele vai ter uma tendência a queimar, mas mesmo se não queimar, se você tirar um pouco antes de queimar, mas assou demais, pode ser que eles fiquem um pouquinho mais amargos, porque na pontinha, na beirada dos cookies, né, vai ficar mais caramelizado, mais queimadinho. Pode ser que ele fique amargando mesmo. Pode ser também que ele vai ficar muito migalhento. Às vezes você queima, mas às vezes ele tá com muita farinha, enfim, não vai ficar legal. Também vai ocasionar aí do seu cookie ficar muito duro, tá? Ele vai ficar mais durinho mesmo. Então o cookie para ele ser gostoso, ele tem que ter uma medida muito proporcional, muito legal das coisas e o tempo de cozimento. Então é muito importante você testar o seu forno, tá? Porque tem muita gente que faz receitas de cookies e aí a pessoa às vezes acha que o problema é a receita, mas não é tanto a receita. Às vezes ela deixou demais no forno ou deixou de menos, tá? Geralmente a gente deixa pouquinho e o cookie, na hora que ele sai do forno, que ele tá quente, ele ainda parece meio cru, tá? Geralmente é assim, e aí você tira, ele vai ficar meio molenga ainda, quando ele esfria totalmente, ele vai ficar durinho, tá? Então é assim, gente, o cookie é melhor um pouquinho mais cru do que assado demais, tá? Você só não pode deixar muito pouco também, senão ele não vai endurecer, vai ficar molenga mesmo e não vai virar cookie nenhum. Então, o negócio do cookie é você achar uma receita legal, testar, fazer umas 2 vezes a mesma receita para ver se o problema é o tempo de cozimento ou é a receita que você tá fazendo que realmente não presta, ou que assim, você mediu errado, enfim. Eu não gosto de falar que a receita não presta, porque às vezes uma pessoa faz uma receita, mostra, e pra ela dá certo, pra você não. Por quê? Porque às vezes a medida tá errada, às vezes você, né, as medidas que você tá usando são diferentes da pessoa, enfim. Então eu não gosto de falar desse modo, mas pode ser que a receita não seja tão boa realmente, ou enfim, né, que o seu forno esteja desregulado, então é sempre bom testar. O cookie, gente, é uma coisa assim, de você achar uma receita boa, você, essa receita aqui é melhor, e ir testando e configurando aí da sua maneira, tá? Aproveita para se inscrever na minha escola de bolos, www.daianeflaubert.com.br/escola. Lá você vai aprender comigo a fazer bolos perfeitos, lindos, altos, maravilhosos. E eu vou te ensinar a montar um negócio de bolos do zero. Então, se liga, entra aqui e faça logo a sua inscrição.